Boa noite, meus caros amigos, mentes triunfantes aí, mentes futuramente destravadas que vão perder o medo de falar em público. E cumprimento a todos que vão entrando. A Graciela já entrou, mas gostaria de cumprimentar especialmente a você que vai assistir depois. E nós vamos falar sobre como o medo de falar em público interfere nos relacionamentos, ok? E para isso eu trouxe uma convidada especial, a coach Delvina Marta. Ela é brasileira que mora hoje em Viena, na Áustria, e ela tem a sua formação de coaching na Alemanha. E a especialidade dela é justamente relacionamentos, ok? Bom, vamos esperar a convidada chegar. Ela já entrou aqui. E deixa eu ver se o pessoal que está entrando aqui. Uma boa noite. Vamos convidar aqui a Delvina. Deixa eu achar ela aqui. Aguardando. Olá, Lu. Seja boa noite. Seja bem-vinda. A Eloá Cristine. Olá. Olá, você está me vendo bem? Estou vendo bem, sim. Boa. Porque para mim está um pouco escuro, que eu deixei meio sombrio para o pessoal continuar dormindo. É isso aí. Bom, só agradecer o pessoal aqui. A Graciela, boa noite. A Marcilei, a Luciane, a Estela, a Sol. Ô, Sol, que saudade. A Gabi. Bom, não dá para cumprimentar todo mundo, mas para a gente não sinta-se todos, então, devidamente saudados aí. É muito bom receber vocês. E eu queria fazer um agradecimento especial aí para a Delvina por ter aceitado esse convite. Eu sei que é 5 horas na frente aí em Viena, né? Então já é quase meia-noite aí. Exato. Obrigado, viu? Foi nada, é um prazer estar aqui dividindo contigo, né? Um cara que está sempre na ativa, dividindo esse assunto com você. Muito prazer mesmo. Obrigada pelo convite e estamos aí. Isso aí. Bom, vamos lá então, pessoal. Para quem não me conhece, às vezes o pessoal está aqui, eu sou Ronaldo Dutra, sou procurador em São José do Rio Preto. Desde 2016 eu trabalho com desenvolvimento humano, aí, tenho formação em coaching, programação neurolinguística, especialidade em crenças, e é criador do método Triunfalmente, que é um day training, sobre como criar uma mentalidade, desenvolver a mentalidade triunfante para superar os obstáculos da vida aí, alavancar seus objetivos. E também do método de Strava, que é para ajudar as pessoas a perderem o medo de falar em público e pararem de perder oportunidades por não parecer tão competente quanto por não conseguir se expressar. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, antes de eu vir falar um pouquinho sobre as suas formações, sobre a sua apresentação, que vocês aí coloquem o Instagram para trabalhar, para a gente poder levar essa mensagem, que é muito importante hoje, pode atrapalhar os relacionamentos. Então, para isso, você manda um direct aí para 5 pessoas e aperte esse botãozinho para o Instagram levar essa live para mais gente. Está dando um eco. Será que é o meu áudio? Eu vou tentar pôr. Eu vou pôr o fone para tentar. Espera um pouquinho. Eu acho que a internet dela caiu. Deu uma travada. Bom, se vocês estão me ouvindo bem e me vendo, por favor, digita 1 aí nos comentários, só para eu poder saber. Ô, Luiz, boa noite. Tá me ouvindo, Luiz? Eu estou te ouvindo. Deu uma travadinha aí, mas agora tá beleza. Então vamos lá. Enquanto o pessoal aí vai mandando aí o direct para pelo menos 5 amigas ou amigos, pode se apresentar, por favor. Conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, antes de a gente dar. Legal, legal. Primeiramente, eu quero agradecer a todos, né, que estão aqui com a gente, compartilhando com a gente esse momento. E
Me apresentando, né? Meu nome é Delvina Marta, eu sou do Paraná, eu sou de Londrina, no Paraná, e estou aqui morando em Viena já há 17 anos, e há mais de 20 anos eu trabalho com desenvolvimento de mulheres, e principalmente na área profissional e amorosa. Eu sou formada em pedagogia, tenho um curso de administração escolar, e hoje eu faço pós-graduação na área de estudo dos gêneros aqui na Universidade de Viena, um curso em alemão, é meio complicado, mas está fluindo. Eu tenho um trabalho de 40 horas semanais, tenho um filho, sou casada e, paralelamente, faço por amor, mas por muito amor, o trabalho de coach com essas mulheres. Eu tenho uma mentoria que eu ofereço online, tenho um workbook, também ajuda bastante, que tem vários exercícios dentro dele, que a gente vai falar inclusive sobre isso. E e a gente tem um grupo chamado, não, eu não falo grupo, plataforma chamada Vienna Connection, que foi criado basicamente para dar apoio às mulheres que chegam aqui em Viena. Por que eu criei esse grupo? Porque eu percebi dentro das minhas pesquisas científicas que a maioria das pessoas que vêm do Brasil para morar na Áustria, na maioria são mulheres. É um percentual muito grande. E muitas delas, devido à língua, à dificuldade cultural e à língua, elas acabam tendo formações no Brasil e não conseguem entrar no mercado de trabalho aqui. E aí a gente faz essa plataforma para criar essa integração das mulheres brasileiras na sociedade e na comunidade austríaca. Ah, Então, esse é um pouquinho do meu resumo. legal, muito bom. Eu já tive a oportunidade de estar em Viena em 2009, né, na lua de... Ai, que lindo! E, nossa, adorei. Até com minha esposa hoje. Eu quero. É uma cidade que eu voltaria assim. Voltaria não, vou voltar, né? Profetiza, mentaliza, joga para o universo Isso. tranquilamente. Bom, legal. Vamos Que lá, então. bom. Para a gente não. Porque assim, ó, eu separei várias perguntas aqui para a Delvina, gente. Então, para a gente não, Ui! não É, falar tudo em uma hora, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar cumprimentando todo mundo que entra, senão não dá tempo, tá? Até para honrar quem está aqui. E vou falar rapidinho que no final, quem aí conhece o Anthony Robbins? Eu vou sortear um livro, né, aham. do Anthony Robbins. A gente manda pelo correio. Quem for aqui de Rio Preto, a gente chama Poder Sem Limites. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Não, tá, não tá. Nossa, esse livro é poderoso esse livro. Então, para isso, a gente tem que chegar aí pelo menos 30 pessoas, tá? Vamos lá. Então, manda esse aviãozinho para muita gente aí, para a gente chegar a 30 pessoas aí. Não precisa ficar em 30, não precisa chegar. Se chegou, tá bom. E aí, eu vou postar no final, para ter um meio de fazer o sorteio, eu vou postar no final da nossa. Depois de terminar a live, a próxima live. Aí vocês vão ter que comentar lá para eu poder fazer o sorteio pelo sorteiogram. E aí, no finalzinho, eu passo as regras aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, você deve estar se perguntando assim, mas o que o medo de falar em público tem a ver com relacionamentos? É um grande equívoco que as pessoas cometem quando pensam em falar em público. Acham que falar em público é apenas dar uma palestra, dar aulas, né? Fazer conferências ou mesmo lives. Não. Falar em público é toda vez que você fala de você para uma outra pessoa. Mas, Ronaldo, eu não tenho dificuldade de falar de um para um. Calma que a gente vai chegar nesse ponto. Porque quando você está exteriorizando uma ideia, você está publicizando essa ideia. Então, você está tornando-a público. É que ficou muito associado quando você está, assim, numa situação de falar de um para muitos. E por que é considerado o grande medo aí da humanidade? É considerado até
mais temido, falar em público, a exposição do público é mais temido que a própria morte. Veja bem, na verdade, as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo do que pode acontecer ao falar em público. Elas têm medo do quê? Da exposição, de ser julgado, de não ser tido como um bom orador, de não conseguir contagiar as pessoas, de cometer uma gafe, fazer algum equívoco e aí por isso ser tido como menos competente do que realmente é. E isso acaba... Então, na verdade, assim, é lógico que tem... não dá para aprofundar muito numa única live. Dentro do Destrava a gente aprofunda sobre o medo de forma bem funda mesmo. Mas assim, aí acaba gerando o quê? O medo do próprio medo de errar. O medo da vergonha. O que é vergonha? Vergonha é quando você... aquele sentimento por ser exposto a uma situação de humilhação, de constrangimento. Então você já antecipa uma possível situação de constrangimento, de vergonha, e já se fica de julgamento, e já se sente envergonhado por aquilo que você ainda não fez. Aí que é a grande diferença que a gente coloca aí do medo real, do medo útil. Ou seja, o medo real ou o medo útil, ou do medo imaginário, ou do medo irreal. Porque o medo ela é uma emoção. E como uma emoção, ela tem a sua finalidade. Né? No caso aqui, ela foi fundamental. Tá travando, Ronaldo. Tá travando? Tá. O áudio ou a imagem? Bom, vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou será que a internet deu ouvindo, hein? Bom, eu acho que o pessoal não comentou nada, eu vou continuar. Melhorou. Legal. Agora também. Aqui, ó, o Genovaldo falou medo de ser julgado, exatamente. Então, assim, o medo real, o medo útil, ele é bom. Então, você não precisa se livrar dele para começar a falar em público. Você tem que tomar cuidado com o medo irreal, o medo imaginário. Qual seja, é aquele que surge quando você começa, diante de uma situação que não é verdadeira, a criar imagens mentais sobre aquilo que pode acontecer. E essa imagem é tão forte, que ela tem o mesmo efeito que o medo útil. Então, vou dar um exemplo de medo útil para vocês entenderem. De forma bem rápida, para eu passar a palavra para o ouvir. Você está caminhando para a beira de um precipício. O seu cérebro te diz, opa, você pode cair e se esborrachar lá no coisa e morrer. Então, automaticamente vem aquela situação que provoca uma reação física no seu corpo, você coloca em estado de alerta, vem aquela tensão, que é para você lutar ou fugir. No caso aqui seria se afastar do perigo, do exemplo que eu dei. E aí, você saiu daquele perigo, o medo vai embora. Por isso que o medo útil também é chamado de medo circunstancial, porque você saiu daquele contexto, ele deixa de existir. Mas o que acontece? Quando o medo irreal ou perene, ou seja, que permanece, é aquele que, a partir das suas crenças, do modelo mental que você construiu, dos seus condicionamentos, de experiências passadas, de uma circunstância, como, por exemplo, o convite para fazer uma live, ou para gravar um vídeo, ou para dar uma palestra, o perigo não existe de fato. Porque não é iminente que você vai errar. Você se preparar, você fazer o seu esqueleto, você usar algumas técnicas, vai sair tudo bem. Né? Mas o que acontece? Como vem esses condicionamentos, ele começa a criar imagens mentais que são mais fortes, inclusive, que a sua vontade de falar, e aí você sucumbe. Como que eu coloco? Eu costumo exemplificar isso para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Por exemplo, se eu colocar uma tábua de 20 centímetros de largura para uma pessoa caminhar no chão, ela caminha sem medo nenhum. Certo? Aí as pessoas falam, Ronaldo, de 1 para 1 eu consigo falar, eu me articulo bem, eu desenvolvo um raciocínio. É como se ela estivesse andando na tábua no chão. Agora, se eu pegar a mesma tábua e colocar entre 2 prédios paralelos para você atravessar de um lado para o outro,
falo assim, atravessa. O que você pensa? Quais são os pensamentos que vêm que começam a criar imagens mentais? Nossa, mas se eu cair, eu vou me espatifar do chão. Então, aquela imagem mental, ela é mais forte do que o próprio conhecimento que você tem. Porque você viu lá embaixo que você sabe andar. Você sabe colocar um passo atrás do outro e caminhar. É a mesma coisa. Você sabe falar. Você sabe articular as suas ideias. Mas quando se coloca diante de um público grande ou de uma live, você não consegue. Por quê? Porque você começa a criar imagens mentais de julgamento, de que vai dar branco. E aquelas imagens se tornam mais fortes do que a sua própria vontade de passar a sua mensagem. Porque você fica preso à sua performance. Agora, eu perguntar para as pessoas, eu pergunto para as pessoas assim, ó, que elas falam, eu não consigo. Não, você não consegue ou porque você não quer, ou porque a imagem é mais forte do que a sua vontade. Se do outro lado do prédio tiver a pessoa que você mais ama, com um sequestrador, apontando uma arma para a cabeça dela, e você está com o dinheiro do resgate, você precisa atravessar, e o sequestrador fala, você atravessa ou eu atiro? Todo mundo responde que atravessaria. Por quê? Por quê? Porque a imagem mental que é criada é de ver a pessoa que você mais gosta levando um tiro na cabeça é mais forte do que a imagem mental de você caindo. Oh, Ronaldo, o que isso tem a ver com relacionamento? Em determinadas circunstâncias, mesmo para falar para um, não é a tábua no chão. É como se você estivesse com a tábua entre dois prédios. Tem pessoas que têm dificuldade de falar com o seu chefe ou falar com seus liderados, de falar com determinadas pessoas sobre os seus sentimentos. Sob o meu ponto de vista, é esse o link. E na sua opinião, você que é especialista em relacionamentos, como que isso aconteceria aí nessa situação? O medo de falar interferindo nos relacionamentos. Ui, olha, é complicado porque é justamente isso que você falou, Ronaldo. As pessoas criam imagens mentais e partindo dessas crenças, dessas imagens, é que elas vão externar aquilo que elas pensam, né? Que é como que no relacionamento, tanto no relacionamento quanto no falar em público, é praticamente a mesma coisa. Só para você ter ideia, se a gente for falar que a junção do relacionamento com falar em público é uma das formas mais lindas de um relacionamento entre pessoas, né? Porque na maioria das vezes as pessoas você fala com quem você não conhece. E no relacionamento? No relacionamento afetivo, vamos começar então pelo relacionamento afetivo. Nós criamos uma imagem da pessoa, das pessoas que estão à nossa volta, como família, filhos, cônjuges, namorados, de que a gente já os conhece. Então, muitas vezes, a hora que estamos preparados para conversar para algum assunto, independente de qual seja, automaticamente a gente acha que a gente já vai adivinhar o que o outro está falando. A gente acha que conhece tão bem o outro que às vezes acaba atropelando, não tem aquela, aquela empatia de parar, ouvir, é, escutar, estar presente. E isso pode gerar conflitos num relacionamento afetivo. Justamente porque acaba atropelando a comunicação. Enquanto que quando a gente está falando com alguém que seja um conhecido, né, um amigo, ou uma pessoa que você acabou de conhecer, que foi apresentado, você cria uma associação. Então, automaticamente, você vai criar um tipo de comunicação que é compatível aos dois. Vamos falar de um assunto, futebol, cervejinha, ou até mesmo do trabalho. E é por isso que a comunicação flui. E quando você tem uma intimidade maior com o seu parceiro, com a sua família, gera um pouquinho mais de críticas, de julgamentos, aqueles diabinhos que estão na cabecinha que a gente acha que conhece o outro. Em relação à profissão,
por que que muitas pessoas têm essa dificuldade em conversar com seu chefe, com aquela pessoa que ela julga que seja uma autoridade, como um patrão, né, um superior? Justamente isso que você falou, ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de não ser muito bem interpretada, das consequências que podem vir. Entendi. Tudo isso está relacionado ao quê? À insegurança. Esses pensamentos geram uma insegurança tão grande na pessoa que o fato dela pensar que ela vai chegar numa reunião, expressar a sua opinião ou aquilo que ela conhece, e ela vai ser julgada, ela pensa que vai ser criticada, como que eles vão entender o que ela está falando, e se ela tiver que explicar de uma forma diferenciada aquilo, ela entra em pânico. E essa ansiedade já vai gerando mais medos, mais diabinhos na cabeça, e isso dificulta ela se expressar cada vez mais. E ela vai se distanciando cada vez mais de uma comunicação clara e vai convivendo cada vez mais com os seus medos. Vai internalizando aquilo, né? Porque toda emoção ela vai repercutir de uma maneira ou outra no nosso corpo, no nosso estado emocional e no nosso estado físico também, né? Vai gerando aquela contração, aquela situação de tensão todo, aí aquele estímulo de produção de neurônios, neurotransmissores que não são tão bons, hormônios que não são tão bons quanto o cortisol, ao invés de aí diminui o número, a quantidade de produção de serotonina e por consequência melatonina, prejudicando o sono e tudo mais, aí vira um efeito dominó, né? Efeito dominó, tanto que muitas pessoas, quando elas sabem que no dia seguinte ela vai ter uma reunião onde ela vai ter que fazer uma colocação, ela não dorme. Tem muitas pessoas que elas transpiram, elas não dormem, elas entram em pânico. Tá. Eu queria, assim, fazer uma consideração com relação a isso. Porque é muito interessante. Depois, até vou dar uma dica com relação a esse negócio de a pessoa ficar transpirar, não dormir o dia anterior quando tem uma reunião no dia seguinte, uma apresentação. Pois eu quero dar uma dica pro pessoal sobre isso aí. Se alguém tiver, se alguém passa por isso, digita um aí nos comentários para eu saber se vale a pena eu dar essa dica ou não. O que você pode fazer para eliminar essa tensão aí? Adovina, por exemplo, na sua experiência com relacionamentos, às vezes a pessoa ela acaba se fechando, julgando o outro, isso prejudica a comunicação e, por consequência, acaba prejudicando o próprio relacionamento. Mas pode acontecer também da pessoa ser tão dependente ou ter tanto medo de perder aquele relacionamento ou de não agradar o outro, ou medo de desagradar a outra pessoa por aquilo que ela fala, que acaba se confundindo, inclusive, com o medo de falar numa palestra, por exemplo, porque ela já antecipa uma possível reação da pessoa ali, vamos colocar no relacionamento amoroso, uma pessoa amada, né? E ela acaba guardando vamos supor, uma situação que ela não consegue expressar seus sentimentos. Tá. E aí ela vai armazenando aquele sentimento, porque ela não consegue lidar com isso, da capacidade de expor os seus sentimentos, de falar com outra pessoa sem... aí, talvez até um problema de autoestima. E aí ela vai armazenando aquilo, vai criando, porque toda emoção armazenada, toda emoção gera energia. E essa energia, ela precisa ser canalizada por alguma coisa. Ela vai provocando esse aumento de tensão e chega um momento que você não consegue mais. Aí é onde você percebe que pessoas que nunca falam nada, de repente ela explode. Aí ela não consegue mais discutir de forma pacífica, ela já vem de forma agressiva com o seu parceiro. Você acha que isso tem essa relação com essa dificuldade de não expressar? Porque aí ela não expressa, ela já resgata tudo aquilo que ela aguentou, que ela começa a se sentir injustiçada, por exemplo, e associa a imagem da pessoa. Aí ela não fala mais sobre o comportamento da pessoa, ela já cria
uma identificação com a própria pessoa. E ela fala, você é isso, você é aquilo, você não gosta de mim, você me maltrata, você é um egoísta. Não, aí já não discute mais aquele comportamento que incomodou a pessoa, que foi deixando acumular, porque ela não conseguiu falar, com medo. O que você acha sobre isso? Então, Ronaldo, eu vou mudar um pouquinho o conceito, né? Tipo, do medo de acumular, ficar guardando mágoa, essas coisas. Eu já coloco, tipo, tem dois tipos de pessoas que agem assim. A vítima, aquela que fica guardando os pauzinhos, sabe? Os palitinhos de fósforo. Vai colocando um palitinho, porque ele fez isso hoje. Porque ele fez isso ontem. Porque a semana passada ele já foi jogar bola. E eu fiquei aqui com as crianças. Então, tem essa que coloca os palitinhos, porque ela está se amando para se fazer de vítima nessa cena toda. Uhum. E tem aquela que ela tem medo. Ela só tem medo. Ela tem medo, talvez porque ama demais a pessoa com quem ela está. E ela não está vendo essa reciprocidade. Aí, se ela fala, ela acredita que que ele vai embora, ou que ela vai embora, ou que ela pode ser interpretada de uma forma agressiva, ou uma comunicação violenta, como diz o Rosenberg, né? Tem Uhum. muita gente que ela cria a comunicação violenta como uma forma de defesa. Então, quando você diz que a pessoa fala assim, ela já explode, né? Tem pessoas que, ultimamente, eu tenho percebido que as pessoas têm explodido com muito mais facilidade. Talvez porque antes tínhamos uma vida mais corrida, todo mundo estava trabalhando, corria para lá, para cá, tinha que dividir tarefas, tinha que corre, pega a filha e faz isso, aquilo. E hoje, devido à situação em que estamos vivendo, né, no mundo todo, nós estamos mais flexíveis e convivendo mais de perto com as pessoas da nossa família. E então, as pessoas estão explodindo com muita mais facilidade e nem sempre é a vítima. Às vezes é o excesso de preocupação com outras coisas e escolhe alguém como vítima para explodir, entendeu? E normalmente isso acontece com as pessoas mais próximas, com as pessoas que a gente convive com mais tempo. A gente provavelmente não faz isso no trabalho, não faz isso assim com pessoas desconhecidas. Mas voltando ao ponto daquela que julga, que diz, por que você fez isso? Porque isso aconteceu, porque você não faz isso. A vítima ela sempre vai encontrar alguém para jogar a culpa. Exatamente. Porque ela vai falar macio quando ela precisa, quando ela quer conseguir alguma coisa, e ela vai entrar numa cena de vítima para que o outro não tenha a chance de atacá-la. Porque ela é a vítima. Como que não? Como que ele ainda pode atacar de novo a mesma vítima, né? Então fica essa balança. E não só nos relacionamentos afetivos, acontece também em amizades, acontece também com vizinhos que quase não se falam. Então, a vítima, a pessoa não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, não reflete, não tem um momento só dela de se autoconhecer, de conhecer os seus limites, as suas emoções, ela vai se tornar uma vítima. Exatamente. Exatamente. O que seria, então, uma situação ideal, né? Você fala sobre relacionamentos harmoniosos. Nesse contexto, um relacionamento harmonioso teria alguma coisa a ver com essa comunicação mais eficiente, eficaz? Uhum. Olha, exatamente. Na minha opinião, né, o que é um relacionamento harmonioso? É mais ou menos você, vamos voltar à vítima um pouquinho, né? Se essa vítima,
ela conseguir se comunicar de uma forma harmoniosa, né? Vamos colocar com as pessoas a sua intimidade, tudo seria diferente. Ela já não iria mais dizer que o outro é o culpado da infelicidade dela. Ela não seria, não é culpado, o outro não é culpado daquilo que ela, das deficiências dela, certo? Porque são quando duas ou mais pessoas conseguem realmente ter uma comunicação, uma conversa qualquer, com empatia. Porque todos nós temos essas duas necessidades. A necessidade de falar e a necessidade de ser ouvido. Então, quando nós nos colocamos à disposição de entrarmos numa comunicação onde eu vou estar apto a ouvir, a refletir e com empatia aquilo que o outro está me dizendo, tá? Isso já vai alterando a forma da comunicação. Logicamente que fica uma comunicação mais leve, ela flui. E tudo isso é um passo a passo. É um passo a passo, por quê? Porque quando você trabalha essa empatia, esse ouvir, mas não é ouvir, tipo, olhando, sabe? Fazendo aquele... tem dois tipos de ouvir, que eu costumo dizer, que é o ouvir com julgamento, tipo, ela falando isso, ou ele está me falando isso, querendo me enganar, né? Já julgando antes da pessoa terminar. E o ouvir concorrente, aquele que concorre. Porque tem gente que ouve, você fala assim, nossa, hoje eu acordei com uma tontura. Você nem acaba de falar, a pessoa já quer concorrer. Ah, eu também. Nossa, hoje eu também não acordei bem. Competir no aspecto negativo, né? Exatamente. Vira uma competição de comunicação. E isso não flui. Então, quando você fala no relacionamento harmonioso, como criar isso, serve para todo tipo de relacionamento, tanto no trabalho, quanto nas amizades, no afetivo, né? no amoroso, com os nossos parceiros, né? Nossa parceira. Porque quando você ouve o outro, você perde a capacidade de julgar, você perde a capacidade de concorrer. E você entra na vida do outro e começa a dizer, peraí, nossa, ele acordou, não acordou bem, o que será que aconteceu? Será que eu posso ajudar? Ou então, o que você fez para melhorar? Você está melhor? Exatamente. E não já concorrer, não julgar. E o Marshall Rosenberg fala na comunicação não violenta, exatamente sobre isso, sobre você trabalhar a comunicação. Lindo, lindo, lindo. Esse livro é Fantástico, esse livro fantástico. fantástico. Ele fala exatamente dessa compaixão, tá? E esse relacionamento harmonioso começa primeiro onde? Na forma como eu me comunico comigo mesma. Exatamente. Então, quando eu tenho compaixão comigo mesma, quando eu penso que as minhas fraquezas e as minhas habilidades devem ser não julgadas, mas aceitas dentro daquilo que eu penso sobre mim mesma, provavelmente, muito rapidamente, eu estarei agindo assim com o outro. E assim começa a harmonia num relacionamento, aceitando os defeitos, as fragilidades do outro, e sendo um relacionamento afetivo, né? Não sei, eu estou há 17 anos casada, num casamento onde nós temos uma família multicultural, nós falamos 4 línguas dentro da minha casa, com 3 pessoas. Então, a gente tem que trabalhar muito essa forma harmoniosa de se comunicar, até por cultura, pelo lado cultural. Legal, isso é muito interessante que você falou, porque quando
você aceita, tal, reconhece que você também não vai ser julgado, você para de julgar. Por quê? Porque quando todo julgamento é uma projeção no outro sobre o que existe, que você reconhece em você mesmo. Exato. E aí, essa questão do ouvir, né? Ouvir de verdade, não ouvir já pensando no que você vai responder, ou ouvir para competir. Ah, eu tô pior que você, ai, que não sei o quê. Inclusive, é um dos princípios, dos 7 princípios das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey. O livro que eu comecei a recentemente, que você ouvir primeiro para depois querer falar, né? Compreender para querer ser compreendido, e é fantástico. E a gente tem que ter isso, não só como uma estratégia de melhorar os comportamentos, mas como um valor como um princípio, quando ele fala uma lei natural, que Exato. isso vai te trazer benefícios não só nos seus relacionamentos afetivos, como também nos relacionamentos profissionais e como também no seu desempenho em exposição pública, porque para você ouvir, você tem que desenvolver seu estado de presença. O que é Exato. isso? Essa de presença é pensar aqui, ó, naquela situação, né? Como diz o Dilts, Robert Dilts, que é um expoente hoje da programação neurolinguística, o melhor presente que você pode dar para uma pessoa é a qualidade da sua presença. Exatamente. Estar inteiro ali, se colocar no lugar do outro, estar aberto. Inclusive, nas outras passadas eu fiz um post sobre que você, para ser um grande orador, você precisa de carisma ou de presença, né? Pessoal, se você for presente, como consequência, você acaba tendo carisma. Mas quando você só o carisma, só o desempenho, você foca muito em você e você deixa de ouvir o outro, de perceber as necessidades, você esquece da sua mensagem. Então não se trata, está disposto a ouvir, não se trata não é sobre mim, é sobre o outro, sobre nós, é sobre a mensagem. Então, isso melhora em casa, melhora aqui o nosso desempenho numa live, por exemplo, porque não é sobre você e eu, é sobre todo mundo que está assistindo, é sobre nós, é sobre. Exatamente. Né? Aí entra aquele ponto que eu sempre te falo, né, que eu falei no teu post esses dias, um elo sozinho não faz corrente. Exatamente. Não adianta eu olhar para o meu ego, alimentar o meu ego sobre mim, sobre eu, o como eu faço, o que eu faço, mas sim o que eu posso estar me comunicando, né, dentro da comunicação, levando para o outro. E como eu posso ouvir isso e receber isso do outro. Isso. Não é sobre mim, é sobre nós. Você está super certo. Perfeito. Davina, e eu falo aqui como uma das maneiras que você lida aí com seus mentorados para melhorar os relacionamentos, torná-los mais harmoniosos, é a fórmula 3A mais C igual a R. Você poderia explicar para a gente o que é essa fórmula, que eu fiquei curioso? Então, Você falar aqui, ó, lembrar o pessoal aqui, gente, ó, vamos convidar as pessoas aí para a gente fazer o. verdade, verdade. Então, vou explicar assim bem conceitualmente como é a fórmula, porque a fórmula é uma ferramenta. Pode falar, ver se eu consigo colocar o pessoal. Tá bom. É uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né, que vem da matemática, que na vida tudo é matemática, e é a junção do autoconhecimento, da autoestima e da autoconfiança, que somado a uma comunicação, né, direta e clara, vai levar qualquer pessoa a ter resultados incríveis na sua vida. Perfeito. E essa fórmula foi desenvolvida por mim. E por que que eu desenvolvi essa fórmula? Eu vou ter que falar um pouquinho de mim, porque senão... e é realmente uma verdade, quem está me assistindo sabe, quem me conhece sabe disso. Eu venho de uma
de uma região no Brasil, e moro numa região também, onde o meu estereotipo não era visto como uma pessoa bonita, como de uma família muito pobre. Eu sou de 10 irmãos, eu sou a mais nova, e, e a gente não era visto como pessoas com um exponente que pudesse um dia vencer. A gente tinha que batalhar muito, provar muito para as pessoas e para a sociedade que a integridade, um monte de coisas antes de ascender numa carreira ou em outras áreas da vida. E com isso, eu me tornei uma jovem muito tímida, muito tímida. Cada vez que eu dava um passo à frente, eu retraía. Era um passo à frente, eu retraía. Isso foi gerando em mim como fala, uma tristeza, uma falta de expectativa de futuro. Até que um dia eu falei, não, eu conheço as minhas habilidades, eu me esforço, então vou correr atrás. E foi onde eu comecei a ler. E eu pegava livros e lia ali, foi onde eu cheguei até a palavra autoconhecimento, que para mim foi assim um divisor de águas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E a partir daí é como uma corrente, né? Foi só o primeiro elo, e aí foram vindo outros termos que eu fui buscando também me desenvolver, porque na minha universidade, quando eu tinha que apresentar um seminário, nossa, Ronaldo, você não tem ideia como eu ficava. Toda aquela descrição que nós fizemos no começo da live, eu tinha, suava, eu tremia, eu gaguejava, então era muito doída, eu sofria demais, demais. E com essas leituras, eu fui me desenvolvendo de tal forma que é muito extenso, mas só para te mostrar que eu cheguei até aqui. E com isso, suprindo a necessidade de uma de minhas mentorandas, há 1 ano e meio atrás, eu decidi escrever como que funcionou para mim, para que funcionasse para ela. E deu muito certo, eu desenvolvi como ferramenta de trabalho no desenvolvimento pessoal. Ah, legal. Então, para recapitular aí para o pessoal aí, se quiser anotar. Então, são 3 As. Isso. Primeiro, Autoconhecimento, conhecimento, autoestima estima, e autoconfiança. confiança. Mais o ser. Mas o que acontece? Quando você começa a desenvolver esses 3 As, internamente, os seus pensamentos, a forma de pensar, de agir, vai se fortalecendo, vai te fortalecendo de uma forma que a sua comunicação automaticamente muda. Tanto a sua comunicação interna consigo mesma, aquilo que você pensa sobre você, os seus valores, a sua autoimagem e toda a tua segurança que você já sabe que tem. Que todos nós somos pessoas seguras. Nós aprendemos a andar, nós aprendemos a comer, nós aprendemos a nos comportar em qualquer situação. Então, nós somos seguras. E esses 3 pontos vai levar você para uma comunicação fantástica. Fantástica consigo mesmo e com o outro. E a partir da comunicação, o que a gente vai correr atrás? Dos nossos objetivos, das nossas metas e chegar no resultado que a gente quer na vida. Perfeito. Exatamente. Inclusive, você falou do conhecimento. Das maneiras de se mudar ou de se ressignificar crenças ou de contestar crenças é através do conhecimento. Lendo biografias ou de história de outras pessoas, superações de outras pessoas, livros de desenvolvimento humano que fala sobre assunto, que ensina como é que funciona o modelo mental, te traz novas perspectivas. São formas que você começa a ressignificar isso e mudar. O que acontece? Como é que funciona o que os autores aí falam, né, da formação desse modelo mental, que chama-se processo de manifestação? É porque, assim, é a fórmula P S A igual a resultados, né? Seria o quê? P de pensamentos. Pensamentos gerar sentimentos ou emoções que vão gerar as ações consequentes
Uhum. Essas ações vão haver os resultados, né? Que pode ser bons ou ruins. É por isso que em neurolinguística a gente fala que não existe fracasso, entre aspas. Não. Existe feedback, existe resultados. Exato. Porque resultado, como diz o Antônio, sempre vai existir. Então, se você não gosta dos seus resultados, ou seja, se você tem vergonha de falar em público, por exemplo, você tem dificuldade, peraí, quais são as ações que estão me... Porque o suor, a sudorese, fala, né, aquele excesso de tremer, mãos frias, aquele pensamento acelerado, que você fica pensando mil coisas. É justamente a consequência dessa atitude de se colocar nessa situação diante desse estímulo externo, dessa situação externa. Exato. Aí você vai lá e não age bem. Então, aí sai como aí você não faz uma boa apresentação. Fala, tá vendo? Eu não falei que não era para mim esse negócio. Tá vendo? Não, o resultado é ruim porque tem umas ações ruins que decorrem daquilo que você sente, né? Mas você fala assim, Ronaldo, mas de onde que vem esse sentimento? Vem dos pensamentos que você começa a manifestar, que vão criar aquelas imagens mentais, aquela representação interna que você faz daquilo, que vai gerar tudo aquilo. Porque eu costumo dizer, quem aqui já me acompanha, tem aluno aqui do Destravo, do Triunfalmente, não existe pessoas limitadas. Não. Exemplo mesmo, Não. exemplo de superação é fantástico. Existia aquele estereótipo que durante algum tempo você se identificou com aquilo e aquilo te limitava. Mas não significava que você era limitado. Pelo contrário, aqueles condicionamentos e eu falo porque eu também era assim, uma autoestima muito baixa na época, quando eu era mais novo. Aqueles condicionamentos te colocam em estados de não recurso e você não consegue desenvolver tudo aquilo que você tem para dar. Então, a neurolinguística fala, não existe pessoa sem recurso, existe estado sem recurso. Que você se coloca nesses estados através daqueles pensamentos. Mas, Ronaldo, mas aí a gente não controla nossos pensamentos, simplesmente vem, ele é automático. Mas por que ele é automático? Porque aí vem um P antes dessa fórmula, esse processo de manifestação, que justamente é a programação que existiu. Exato. Aquela, Lá atrás. lá atrás, aquilo que você ouvia, aquilo que você via, aquilo que você experimentou, que são as formas que você faz isso, né? Forma visual, auditiva, sinestésica, as experiências, ou um simples fato de que você interpretou, porque às vezes não pode nem ser um trauma, mas você lá que não tinha condições ainda, interpretou como um fato traumático de forte impacto emocional, cria aqueles condicionamentos, aquela programação. E aí, diante de uma situação, como por exemplo, um convite para falar em público, automaticamente aqueles condicionamentos, aquele modelo mental de comunicação, fala assim, nossa, peraí. E parece que é instantâneo. Mas por que é instantâneo? Porque o pensamento já é uma reação automática a essa programação. Então, para você mudar isso, tem que mudar o quê? O que está essa programação? E uma das formas de fazer isso é através dos estudos, lendo, se arriscando com um mentor, assistindo uma live como essa, encarando um pouco essas situações, percebendo, conversando com as pessoas, participando de treinamentos, e por aí vai. Né? Exato. Parar de resistir, de aceitar certas coisas, de querer mudar o outro e olhar para dentro de si. Aí você melhora a sua programação, a partir do momento que você melhora a sua programação, você melhora os seus pensamentos, melhorando os seus pensamentos, você melhora as suas imagens mentais, a sua fisiologia, a sua representação interna, melhora a forma como você reage emocionalmente a determinadas circunstâncias, melhores ações, comportamentos, por consequência, melhores resultados. Seja nos relacionamentos, seja numa apresentação, por exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. E só para concluir, toda essa programação que a gente pegou lá atrás está muito ligado aos nossos, né, aos nossos sentidos. Tudo que a gente viu, ouviu, sentiu. Tá? E só que a gente esquece que existe um outro lado desses sentidos, que é o que está adormecido em nós, que é a nossa criatividade,
a nossa razão, a nossa imaginação. Exato. E é aí que vem a representatividade daquilo que nós, ou que a gente, dos traumas, por exemplo. Eu posso ter um feedback desse resultado, desse trauma, positivo ou negativo. Porque a minha imaginação, a minha criatividade, de acordo com o meu estado hoje, é que vai me levando passo a passo à frente. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Você vai. Como é que eu vou dizer assim, né? Você já disse tudo, não tem nem como eu dizer mais nada aí. Para isso, eu acho, aí vem assim, ó, quando a gente falou de presença, né? Quando a gente consegue parar para pensar e começar a criticar, peraí, isso tem a ver com o que realmente está acontecendo agora? Ou eu estou me deixando levar a partir do que está acontecendo agora, por interpretação do que já aconteceu comigo no passado, do que eu conheço, das experiências passadas, Uhum. ou a partir da minha imaginação, eu já estou projetando o que pode acontecer, como deve ser, olha, de qual, tanto você interpretando aquilo com base nas suas experiências, você está saindo do presente porque você está no passado, Exato. ou se você está imaginando, e a imaginação, como dizia Einstein, ela é mais forte, ela é mais importante que o próprio conhecimento. A partir da sua própria imaginação, você também já está dando aquela interpretação diferente através de uma projeção. Em Uhum. essa circunstância, você não está mais no presente. Você tem que Exato. voltar no presente. Tem que voltar. Voltar. Como? Sabe? O que de fato? Você pode fazer perguntas. A melhor maneira de você é fazer perguntas. O que de fato aconteceu? Qual é o comportamento dessa pessoa que de fato não me agrada? E o que não me agrada? Né? Como é que eu posso resolver isso da melhor maneira possível? Exato. Né? E aí você começa a... Porque assim, nada que acontece tem significado, a não ser o significado que a gente dá ao que acontece. Que você dá. E você dá. E quando você está preso nos seus condicionamentos, que vão gerar lá o julgamento com base no que já aconteceu, ou no que você imagina que pode acontecer, ou como você quer que aconteça, e aí vem a grande resistência, você tá, não está ali com toda a sua presença. Faz, Exato. E, desculpa. faz sentido? Faz muito sentido. Muito sentido. E é por isso que muitas pessoas têm essa dificuldade em falar em público. Esse é o ponto-chave. É por isso que as pessoas têm dificuldade de se expor suas opiniões, porque elas projetam lá na frente, elas saem do presente, daquilo que elas realmente sabem, e ficam lá na frente, futuro, o que pode acontecer se ela esquecer um tema, se ela gaguejar, como eu gaguejei agora. Então, isso vira um ciclo vicioso, gera ansiedade, o medo, e volta tudo aquilo que a gente já falou. A imaginação que ela cria dentro dela, projetando para o futuro, é que deixa ela parada. Não vai adiantar as técnicas maravilhosas que você ensina, né? Porque as pessoas têm que ter não só as técnicas, mas ter essa segurança, essa a estima equilibrada para trazer para o presente. Exatamente. Saber o momento que tem que buscar aquele pensamento de volta. Tipo, não, que eu estou aqui agora, a minha plateia está me aguardando, aguardando o meu conteúdo. Então, vou transmitir o que eu sei. E Exatamente. sabe, não, e tirar, e não ficar olhando as caras e bocas da nossa plateia, porque nós não somos nós que adivinhamos o que elas estão pensando. Muitas vão Perfeito. chorar,
muitas vão se emocionar profundamente, enquanto que outras vão estar dispersas. Mas é você que está ali na frente. O outro é o outro. Ó, a gente tem 4 minutos. Eu vou falar como a gente chegou a 30 pessoas, mas eu vou fazer sorteio da mesma coisa. Eu vou publicar assim que encerrar. Se a gente chegar a 50 comentários, você marcar aí 50. A gente tiver 50 marcações de pessoas para a próxima live, eu faço o sorteio, beleza? Então, assim, a próxima live vai ser no dia 10. A Luciane, Cassandra e eu, nós vamos falar sobre como ela conseguiu vencer o medo de falar em público, para passar a história dela. E aí, estou publicando a live, vocês comentem, compartilhem. Chegando a 50 comentários, eu vou sortear, ok? E Perfeito. antes de eu passar para a Delvina se despedir, aquela técnica, você tem uma reunião no dia seguinte, e vem aquele turbilhão de pensamentos, que não deixa você dormir, que você fica ansioso. O que você pode fazer? Primeiro, você tem que parar de pensar. Não, mas é difícil parar de pensar. É difícil, lógico que é difícil, eu sei que é. Como que você pode fazer isso? Tá? Concentre-se você pode parar e concentrar na sua respiração. E evite ficar pensando. Se o pensamento vier, porque às vezes ele vem, acolha, reconheça a intenção positiva dele e deixa ele ir. Inspira em dois ou 3 tempos, segura por alguns instantes e solta devagar. O segredo está em soltar devagar. Não é inspirar e soltar depressa. Porque se você fizer isso, você hiperventila o cérebro, você aumenta a euforia. É aí que você não dorme mesmo. Então, e solta devagar. Uma outra coisa que você pode fazer é fixar um ponto no seu umbigo e concentrar toda a sua atenção lá, ou na palma da sua mão. Sabe? A atenção, não o pensamento, para não começar a pensar. Ok? Antes disso, mas está muito pensamento negativo. Começa a fazer um ensaio mental. Imagina você fazendo a apresentação como você quer que aconteça. Não fique imaginando o que você não quer. Porque se você fica imaginando aquilo que você não quer, é exatamente aquilo que vai acontecer. Né? Jonas dizia isso na Bíblia: aquilo que eu mais temia caiu sobre mim. Não. Crie imagens mentais fortes, emocionalmente fortes, daquilo que você quer que aconteça. Você falando com desenvoltura, com estado de confiança, tá? Estado de confiança vibrante. Muda a sua fisionomia quando for começar a apresentação. E, depois disso, respiração segura, tranquila. Se você tiver prática de meditação, medite. Faça uma massagem que a Bruna ensinou na live passada, para você acalmar e tudo mais. Tá? Então, eu tinha um problema danado para dormir, porque eu era muito ansioso. Eu já estava pensando... Quando eu comecei a fazer isso, e essa técnica de se concentrar na mão, eu aprendi com um dos meus mentores, Jacob Petri, que ele fala justamente isso. Parece que você começa a ter um raio de luz na sua mão. É muito emocionante. Ó, gente... O Jacob Petri é maravilhoso. Amo! A gente tem 1 minuto e 45, vou reforçar. Para você participar do sorteio, você marca as pessoas no post que eu vou colocar daqui a pouquinho, da Luciane e eu. Ok? E chegando a 50 comentários, eu vou sortear às 21 horas. Tá? Para dar um tempo para vocês aí fazer esses comentários e o máximo comentário possível. Quanto mais comentários, mais chance. E 1 minuto. Pedir, gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão, Delvina, por aceitar o convite. Eu sei que é mais de meia-noite aí. E a gente vai fazer outras, tá? Com certeza, com certeza. Obrigada, eu que agradeço. Estou à disposição. O seu conteúdo é sempre muito bom estar com você, Ronaldo. Conte comigo e um elo sozinho não faz corrente. Exatamente. Estamos juntos, tá bom? Vamos levar esse elo, mais gente, juntar com todos que estão aí. Exato. E obrigada a todos, né, que estiveram aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo, gente. Beijo. Que Deus esteja sempre em luz com você. É isso aí, gente. E começa a falar. Vamos perder esse medo, porque se você não... É verdade. Ninguém te escuta. Então vamos mandar. Obrigada, Sol. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, meus amores. Tchau, obrigada. De bom. Você também.